Bora, gente, voltou? Bora começar de novo. Ai, meu Deus do céu. Hoje é um dia excelente para você começar a construir uma nova realidade e eu vou te contar por quê. Começando o nosso Café com Propósito dessa terça-feira, primeira terça-feira do mês de julho, primeira terça-feira do segundo semestre de 2026 e essa hoje pode ser o seu grande ponto de virada. Então vamos lá. Queridas, para você que tá chegando aqui agora, toda semana, nas terças-feiras, às 9h07, a gente tem uma live que se chama Café com Propósito há anos. E essa live a gente une autoconhecimento e espiritualidade, mas hoje ela é uma live especial, que é uma live de lançamento de oportunidade. O que significa? Eu resolvi abrir nessa live aqui, não em YouTube, etc., uma direção e uma clareza para você, pra gente fazer isso de uma forma aprofundada e acelerada. Por quê? Os próximos meses, quiçá dias, serão extremamente estratégicos para aquilo que você vai alcançar até o final do ano. Então vamos lá. Eu queria começar fazendo uma pergunta bem honesta aí, que você refletisse hoje comigo. Se você já sentiu que nasceu para algo, para viver algo a mais, se você já sentiu que nasceu para viver para algo maior, ou você ouve as pessoas falando isso, mas simplesmente não sabe do que se trata, ou não sabe por onde começar. Fala pra mim, se isso é algo que você já viveu. Gente, eu tô achando o Instagram tão estranho. Vocês estão me ouvindo, gente? Fala pra mim se vocês estão me ouvindo. Por quê? Bom dia, querida. Me fala se você tá me ouvindo. A gente começou aqui 2 vezes e travou. Eu quero conversar com vocês. Então eu preciso que vocês pensem. Em algum momento da vida você sentiu ou você percebe que tem algo a mais, quer viver algo a mais, tem algo mais. Você ouve as pessoas falando sobre uma vida com propósito, mas parece que não é pra você, que você não sabe por onde começar. Me fala se isso já aconteceu com você, sabe? Você acorda. Sejam bem-vindas, queridas. Você acorda, você cumpre as tarefas, você cuida da casa, você cuida da carreira dos filhos, do seu negócio, sabe? Mas quando você chega à noite, ou em alguns momentos específicos, você sente um vazio, sabe? Uma sensação de que parece que tá faltando alguma coisa, que a coisa tá desencaixada. Me fala se isso já aconteceu com você. Você tá aí vivendo os seus dias, no seu corre, sabe? Cumprindo todas as tarefas aí do seu currículo extenso, porque nós mulheres temos um currículo extenso. Mas você percebe que você tá vivendo num momento da sua vida, numa estação, que falta algo. Tá faltando algo. Tem uma coisa aqui, ó. Eu faço, mas parece que não cheguei, não tô realizado. Eu alcanço o resultado, mas... E eu quero te dizer o seguinte, existe um caminho para uma vida plena, realizada e abundante, e esse caminho ele começa hoje. Seja bem-vinda, Maraísa, Renata, Sonhos das Gerais, sejam bem-vindas, tá? Me fala se você tá chegando agora, se você tá me ouvindo bem. Me fala de onde você tá me ouvindo. A gente tá começando a nossa live agora, no nosso Café com Propósito especial. Descubra o seu propósito. Essa é a nossa proposta hoje, tá? Dessa nossa live, e eu quero compartilhar o que vocês vão aprender aqui comigo hoje. Vou te falar como que essa foi minha jornada de descoberta do propósito. Eu quero te explicar sobre um caminho validado para você poder encontrar o seu viver disso, e por que tantas mulheres como eu e você às vezes permanecem anos numa vida aquém do que elas poderiam. E eu vou te explicar o caminho para você sair desse lugar, tá? Um caminho realmente para você viver uma vida de realização, resultado e próspera, sem ter que adoecer e sacrificar o que você mais ama. Isso é uma coisa que você gostaria? Me fala aí. E me fala aí se você tá me ouvindo. Eu quero saber de onde você é. Se você não me segue, começa a me seguir também para você receber mais conteúdos, pra gente poder compartilhar e trocar. Começa a me seguir. Mas me fala se você tá me ouvindo bem e de onde você está me ouvindo, por favor. Se essa é a primeira vez que você está participando aqui comigo, vamos lá. Eu vou chamar algumas pessoas enquanto você está
me respondendo, tá bom? Vou esperar vocês aí. Ai, gente. Vamos lá. Eu quero me apresentar para você que chegou aqui agora, né? Para quem não me conhece, hoje eu sou mentora de mulheres com foco em vida e carreira com propósito. Sou mentora de negócio com propósito. Sou líder aí do movimento MVP. E eu vivi muito tempo numa busca, por muitos anos, nessa tentativa de encontrar o meu propósito e viver isso de uma forma que eu me sentisse, que eu vivesse de uma forma mais leve. Mas eu fiz isso de todas as formas erradas possíveis para poder construir a forma certa e hoje te apresentar. Então, se você me vê aqui como mentora, liderando esse movimento, né? Porque eu falo que a comunidade MVP, Mulheres Vivendo de Propósito, não é mais uma comunidade apenas, nós somos um movimento. Talvez você olhe pra mim, e algumas mulheres falam, e acha que tudo foi sempre muito claro, sabe? Karina sempre muito segura e tal, e não é assim, não foi. Durante muitos anos eu vivi uma grande angústia, que pode ser a sua angústia. Que angústia seria essa? A angústia de uma tentativa de várias frentes, de várias formas, de me sentir realizada, de realizar meus sonhos e vontades, mas de alguma forma perceber que aquilo que eu faço faz sentido. Eu sei que grande parte de nós aprendeu que a vida, na verdade, sentido é uma coisa assim muito subjetiva. E que na verdade a vida acontece no nosso corre. Você estuda, trabalha, faz seu dinheiro, paga suas contas, casa, vive a sua vida ali, né? Esse foi a figura que foi pintada para a maioria de nós, mulheres, 35, 40 mais. E aí, em algum momento da nossa vida, a gente entra num lugar que a gente chama de crise de identidade, crise de autenticidade. A gente tem alguns momentos na nossa vida que a gente vive algumas crises. E a crise ela é importante porque é a crise e um desconforto que gera movimento para crescimento. Só que algumas mulheres entram nessas crises em estações da sua vida e elas simplesmente não conseguem sair dessas crises por falta de clareza e direção. A gente entra na crise e fica ali naquele lugar por muito tempo se sentindo insatisfeita e muitas de nós adoecemos, que foi o que aconteceu comigo. Eu entrei ali por volta dos meus 35 anos, 36, numa crise. Numa crise que eu chamo que foi um processo de desconstrução. Eu comecei a olhar para minha vida e olha que eu tinha uma vida muito boa, casamento bom, filhas saudáveis, estava ali servindo na igreja, tinha um trabalho, sabe? Mas eu não me sentia encaixada e satisfeita com o que eu fazia. Não me sentia realizada e mais, me sentia muito culpada por me sentir assim, porque eu não tinha o que reclamar na minha vida. Diferente talvez de você que está vivendo uma crise e te falta algo muito forte, né? Você perdeu um emprego, você perdeu uma pessoa, você perdeu algo, você está vivendo escassez, ou não sei, você quebrou. Eu não estava vivendo uma crise naquele momento assim, mas eu senti uma crise interna de que eu estava vivendo algo que não era para eu viver, que eu estava fora. Então eu vivi essa angústia e por conta dessa angústia, durante muitos anos, e eu vou falar com você, nos anos todos da minha jornada empreendedora, eu fiz várias transições de farmacêutica para dona de loja, de dona de loja para corretora de imóveis, de corretora de imóveis para dona de pizzaria e trocentas outras coisas nos intervalos, tentando encontrar esse lugar e acabar com uma angústia. Eu tentei várias formas de trabalho, de empreendimento, gente, achando que o problema estava fora. Achando que o problema era o negócio. Achando que o problema era a carreira. Presta atenção. Mas, e isso aqui, presta atenção, que é o centro do que nós vamos conversar hoje. Mas a verdade é que eu estava tentando preencher com algo que eu fazia, que eu só conseguiria resolver com quem eu sou. Presta atenção. Ai, Karina, nossa, muito subjetivo. Não. Nós mulheres, executoras, trabalhadoras, guerreiras, aquelas que resolvem tudo, porque nós somos essas, nós aprendemos que é no fazer que nós somos valorizadas, que nós somos reconhecidas, que o nosso propósito está, só que a gente esquece de olhar para aquilo que é o principal, que é para quem você é. Então eu fui fazendo muitas coisas
com aquilo que eu sabia e com o que as pessoas falavam que tinha a ver comigo, e eu exauri, eu estava exausta. Por quê? Eu fui fazendo coisas, empreendendo, começando projetos, começando uma nova carreira, negociando o meu valor o tempo todo. E percebendo que o tempo estava passando e eu continuava vazia. Continuava insatisfeita. E aí, gente, olha só. Nessa jornada, nessa busca, eu continuava vazia, insatisfeita e pior, me sentindo mega culpada. Me sentindo muito culpada. Toda vez que eu começava um novo projeto, eu tava com uma energia lá em cima. Mas ao mesmo tempo, eu sentia culpada porque eu estava insatisfeita, sendo que eu escolhi fazer aquilo. E eu olhava para a vida de outras mulheres e falava, gente, como é que pode? Essas pessoas vivem tão bem e eu tenho tudo para viver bem e não vivo. Então foi nessa minha busca que eu entendi, e foi uma busca de muitos anos. Por quê? Os meus negócios, eles tinham a ver com os meus talentos, tinha a ver com o que eu gostava de fazer. E isso sim, são pistas do nosso propósito. E a proposta aqui é te ajudar a entender sobre essa descoberta sobre propósito. Só que eu falei, não, e deve ter algo que eu possa fazer na vida e no mundo que de alguma forma eu estarei sentindo que eu estou no lugar certo. Porque eu começo esse negócio, eu começo outra coisa e parece que não avança. Eu falei, não, deve ter um caminho, deve ter uma forma. E eu descobri então que existia sim um movimento na época, em 2017, 18, que existia um movimento acontecendo muito forte de pessoas buscando a construção de negócios sociais e negócios com propósito. Olha, fica comigo nessa história. Gente, compartilha essa live com o máximo de pessoas que vocês puderem. Eu quero tirar o máximo de mulheres hoje do limbo, tá? Quero tirar do limbo. Vou compartilhar aqui com um monte de gente. Quero chamar todo mundo aqui. Eu nem tô vendo quem que eu tô chamando, gente, mas vou chamar. Ó, vamos lá. Vocês compartilhem aí. Presta atenção. E aí eu comecei a estudar. Só que eu busquei a construção de uma carreira, e naquela época negócio, porque eu decidi empreender com propósito. Só que eu busquei numa perspectiva errada. Por quê? O que as pessoas ensinavam era que você tinha um propósito e você precisava buscar esse propósito, só que era um propósito pessoal. Mas, então eu encontrei naquela época, e por isso que anos e anos e anos eu fiquei ali, no mesmo lugar, sem conseguir realmente a construção do que eu tenho hoje, que era essa empreender ou ter uma carreira com um propósito, mas na perspectiva humana. E isso aqui que eu quero trazer diferente para vocês hoje, tá? O que significa? Existem para mim dois propósitos. Tem um propósito humano, pessoal. Seu propósito pessoal. Qual é o seu propósito pessoal? Que minhas filhas fiquem bem, que elas se sintam realizadas profissionalmente, que elas tenham saúde, que a gente viva determinados sonhos, que a gente tenha uma vida confortável. Eu tenho um propósito pessoal, que eu impacte vidas também. Mas existe um propósito que não é humano, que é um propósito espiritual, um propósito divino mesmo. Por que eu tô te falando isso? Porque eu, Karina, não vivo meramente olhando a perspectiva humana. Porque senão eu vou cair no lugar de sempre estar buscando os resultados humanos. O sucesso que as pessoas falam, o lugar que as pessoas falam, a forma como o que é ser uma mulher bem-sucedida de acordo com o que as pessoas falam. E aí o que eu quero trazer para vocês é isso. O propósito, pessoal, ele vai te levar a resultados. Só que um propósito eterno, ele vai te levar ao lugar que Deus te criou para ser. E eis a diferença. Então, na minha busca incessante para acabar com a minha angústia e com o vazio que eu sentia, eu falei, eu preciso descobrir então o meu propósito, que talvez seja aquilo que te trouxe até aqui. Só que o propósito eu descobri que a gente não descobre. Eita, presta atenção. Propósito a gente não descobre. Propósito a gente identifica.
Essa é a grande diferença e a chave para a sua vida hoje, que eu quero que você saia daqui. Além de uma oportunidade de caminhar comigo. Foi na minha busca incessante para encontrar um sentido e para fazer algo de fato que fosse mais leve para mim, que eu conseguisse me sentir realizada, prosperasse, inclusive financeiramente, mas sem ter que adoecer como eu adoeci em 2018, que eu entendi que prosperidade é a consequência natural de você estar vivendo o seu propósito. Ei, Mari. Gente, presta atenção, existe um caminho natural para você prosperar na vida, e eu falo aqui em todas as áreas, não só na parte financeira, e nos sentimos realizada sem precisar sacrificar os seus valores e princípios e aquilo que você ama. Só que eu demorei muitos anos, quebrei muito cabeça, investi muito tempo e dinheiro para percorrer um caminho sozinha muitas vezes, que me levou sempre na busca de um sucesso que não era esse. Entende? Busca por ter um propósito e viver o meu propósito que não era exatamente o propósito que Deus tinha para mim. Você nasceu para algo, isso é fato. Todas nós nascemos. E a gente identifica na nossa história e no que nós vivemos, e nos desafios que nós superamos, esse algo. Porque Deus não faz nada aleatório. Só que nós somos incutidas na nossa vida a acreditar que propósito e sucesso, eles são uma coisa externa, que nós precisamos buscar, descobrir, só que na verdade nós precisamos simplesmente resgatar, reconectar e identificar. Eu fiquei anos, eu vou te falar que talvez uns 3, informação atrás de formação, curso atrás de curso, processo terapêutico atrás de processo terapêutico, para poder encontrar esse meu lugar, que era algo que já existia dentro de mim. Entende? E o que eu quero te dizer, e através dessa minha jornada, foi que eu criei e validei o meu método hoje, que é o método PVS, que é um passo a passo estruturado, que vai integrar quem Deus criou você para ser com o seu posicionamento profissional no mundo, com a sua expressão criativa e única no mundo através do que você faz. O nosso propósito, ele não está no nosso trabalho e na nossa carreira. Presta atenção. Porque eu também acreditei, nossa, eu preciso. E eu bati de frente com meu marido que tem uma outra forma de pensar a vida. Não. O seu propósito está em você se tornar e ser aquilo que Deus fez você para ser. E isso é expresso também na sua carreira e no seu negócio. Eu aprendi que uma forma mais inteligente e mais fluida de viver a minha vida é conduzir o meu negócio e a minha carreira também no viés do meu propósito, que é esse plano de Deus para mim. Por quê? Porque vai ser mais fluido, vai ser mais leve, vai ser menos pesado. Eu vou parar de ter que ficar buscando o sucesso e a realidade de outras pessoas que estão aí se mostrando, se isso não tem a ver com aquilo que Deus tem para mim. E aqui eu preciso entrar com você. Tá fazendo sentido, gente? Me fala. E aqui eu preciso entrar com você no nível mais profundo. Eles falam que no Instagram a gente não pode aprofundar, né? Que aqui é só mais raso, mas eu não consigo ser rasa, né, Mari? Mas eu quero trazer para vocês aqui uma coisa muito importante. Por que é que tantas mulheres maravilhosas, inteligentes, capacitadas permanecem anos sem essa clareza, patinando, sem entender qual é o propósito delas, o chamado delas e o plano de Deus para a vida delas? Vocês conseguem entender? Vocês sabem responder a isso? Por que é que tantas mulheres estão aí na busca, ou às vezes nem buscam, vivendo no automático, numa vida no menos, morna, meia boca? E eu vou te explicar que existem 2 bloqueios ocultos que mantêm a gente nessa vida morna, que eu chamo de acomodação morna. O que é uma acomodação morna? Deixa eu explicar. Você trabalha, você sempre fez muitas coisas e você entrou num limbo, num lugar onde você continua fazendo as coisas que você já acostumou, só que a vida tá acontecendo e você não tá se sentindo entusiasmada, não tá se sentindo mais tão feliz, tá cansado, sobrecarregado, mas tá tudo certo porque todo mundo tá. Sabe? Quer viver outras coisas, mas fala, tá tudo bem, é assim mesmo, sucesso pra quê? Acomodação morna. Vida morna.
E por que nós vivemos isso e muitas mulheres estão nesse lugar? Por causa de 2 bloqueios. O primeiro bloqueio é um bloqueio que a gente chama de bloqueio emocional. O que é o bloqueio emocional? É formado pelas crenças e a forma de você enxergar a vida que você construiu. Então, esses 2 bloqueios vão impedir você de viver uma vida nova, uma realidade mais plena e abundante, prosperar com leveza e vai te manter nesse lugar de sobrecarga, de cansaço, de escassez. 2 bloqueios. O bloqueio é emocional, que ele é composto pelas suas crenças, pensamentos que você formatou mesmo. O que você acredita sobre você, o que você acredita sobre dinheiro, o que você acredita sobre relacionamento. Às vezes você olha para um relacionamento de uma pessoa que você fala, nossa, que bacana, eu queria ter aquela vida, mas isso não é pra mim. Isso é um bloqueio emocional, é uma crença limitante. Você acredita que um relacionamento saudável e tranquilo não é pra você. Por quê? Porque na sua história, você só viu relacionamento zebrado. Você vê uma mulher prosperando, sendo realizada, e isso aconteceu, gente, isso tudo que eu converso com vocês, vem tudo de uma tradução de atendimentos. Eu atendi uma moça que ela falou comigo, ela falou, Karina, eu queria ter brilho no olho, igual você tem, mas isso é raro, não acho que é pra mim. Isso é um bloqueio emocional, é uma crença de que essa realidade que a Karina vive, que se sente feliz e realizada fazendo o que ela faz, e não é fácil, não acreditem que é fácil, porque a gente quer desistir, a gente cansa, não acredita. Mas ela olhou e falou assim, você brilha, os seus olhos brilham quando você tá fazendo o que você tá fazendo. Isso é raro e eu não consigo ver isso pra mim. Isso é uma crença, é um bloqueio emocional que tá te impedindo de viver algo extraordinário. Faz sentido? Vocês já sentiram isso? Então esse é um bloqueio emocional. E além do que você aprendeu quando você nasceu, com seus pais, com seus educadores, tem aquilo que você recebeu do seu sistema familiar, que a gente chama de lealdade, que são as lealdades invisíveis, o padrão que a gente repete da nossa história familiar. Então, a vida inteira, todo mundo sofreu muito para poder sobreviver na sua família. Você começa a prosperar e fazer dinheiro de uma forma um pouco mais leve e simplesmente ele some. Algo acontece, você perde aquele dinheiro. Ou você simplesmente não consegue lidar com ele porque você se sente culpada, porque a sua família viveu o sacrifício, Isso aconteceu comigo. É algo que eu preciso o tempo todo estar olhando. Então, muitas de vocês vivem na escassez, na insatisfação ou travadas naquilo que vocês fazem profissionalmente, porque lá no seu inconsciente você acredita que o sucesso é algo que vai te custar caro, é algo que vai impedir você de ter uma família saudável, é algo que não é pra você. Você se sabota pra continuar repetindo um padrão. Amada, deixa eu te falar, Deus te fez para viver uma vida abundante. Não só te fez, falando lá em Jeremias 29:11, que ele fala que ele tem um plano para você de paz e prosperidade, para te dar um futuro, o futuro que você deseja, mas ele mandou o filho dele depois para resgatar você do que havia se perdido. Para que você garantisse a vida abundante, né? Jesus fala em João 10:10, eu vim para que você tenha vida e vida abundante, só que você está vivendo a escassez. Por quê? Porque você quer. Esse é o bloqueio emocional. E aí tem um outro bloqueio que impede você de viver o seu propósito de chamado. Impede de você enxergar que você tem e de você acessar isso, que é o bloqueio espiritual. A Mari tá aqui, se ela ainda tiver. A Mari, ela também fala sobre essa parte. Deixa eu te contar uma coisa. Eu acredito que nós somos um ser espiritual vivendo uma experiência aqui na Terra. Eu não sou daqui. Eu volto para a eternidade para morar com Deus. Eu acredito, tá? Eu acredito numa vida só. Eu acredito que eu vim para cá para um propósito. Eu vou cumprir esse propósito. Eu vou habitar com o Senhor porque eu acredito nele. Eu acredito em Jesus Cristo. Essa é a forma como eu acredito. A eternidade, tá bom? Sendo um ser espiritual aqui, existem batalhas que acontecem internamente em mim e você, nós duas, que é uma batalha emocional. Aqui, ó, mental e fisiológica. Mas existe uma batalha que acontece espiritual, porque nós somos formadas de corpo, alma e espírito. O corpo e a alma é isso aqui, humano. O espírito não é. Ele habita, é uma parte de nós que é o que vai para a eternidade. Presta atenção, gente. E existe no mundo um movimento contrário ao nosso propósito, que é o inimigo das nossas almas.
e ele não é seu inimigo e meu, ele é inimigo de Deus, mas ele vai impedir que você viva o seu propósito, porque quando ele faz isso, ele impede que os planos de Deus se cumpram. Por que eu tô te falando isso? O diabo, ele quer... Em João 10:10 fala, né? O ladrão, o diabo, veio para matar, roubar e destruir. E fala que Jesus, Filho de Deus, veio para que você tenha vida e vida abundante. Ele tá te informando como que funciona a realidade hoje aqui na nossa vida. Que existem coisas no mundo o tempo todo que vão querer roubar, matar e destruir. Roubar a sua identidade, matar os seus sonhos, destruir o seu propósito. Esse é o papel dele. Como que ele faz isso? Jogando você uma série de um monte de imagem de mulheres bem-sucedidas que você precisa também viver e alcançar para que você também viva. Seja feliz, seja realizada. E aí você se distrai com isso. Ou ele joga em você uma série de situações para que você se sinta rejeitada, se sinta menos, se sinta, sabe, que você não é capaz. Ele, no livro Mais Esperto que o Diabo, ele fala que uma das principais estratégias que o diabo tem é de incutir na cabeça da gente o medo. O medo é a porta, é a chave que ele acessa toda vez a sua mente para que você seja impedida de viver algo extraordinário. O inimigo não quer que você viva o seu propósito, então ele vai te apagar. Ele vai falar que você não é suficiente, ele vai te frustrar, ele vai te colocar muitas coisas para você fazer e você se sentir sobrecarregada. Porque uma mulher que não conhece a sua identidade não vive o seu propósito. E quem não vive o seu propósito não transborda. E quem não transborda não incomoda ele. Vocês entenderam? Então, para que você descubra o seu propósito, você precisa entender, primeiro, que você não descobre, você identifica, já está aí dentro. O meu papel como mentor é extrair isso, te ajudar a extrair isso. Segundo, existem esses dois bloqueios que impedem você de acessar esse chamado e propósito e vivê-lo. Emocional, que são camadas e camadas aí que nós precisamos investigar, e espiritual, que a gente precisa romper através do quê? De você resgatar a sua identidade. Tá fazendo sentido? Então eu quero te confrontar com algo aqui. Presta atenção, vou te fazer uma pergunta. Até quando você vai se permitir viver no menos ou aquém do que você poderia por conta dos medos que estão instalados aí dentro? Vou repetir. Até quando você vai viver aquém do que você poderia porque você continua dando ouvido a esses medos instalados aí dentro de você? Até quando você vai aceitar os pensamentos limitantes? Até quando você vai continuar repetindo ciclos na sua vida de escassez, de falta, de insatisfação? Até quando você vai se permitir não ter permissão de viver algo novo, de recomeçar, de viver os planos perfeitos de Deus para você? Amado, o meu papel como mentora de mulheres que estão em processo de transição, que querem empreender com propósito, é a minha própria jornada traduzida no método para te acompanhar, mas não é sobre você mudar de profissão, não é sobre você ter um negócio, é sobre você descobrir quem Deus criou você para ser e viver isso todos os dias com coragem e ousadia, porque não vai ser mais fácil. É mais leve, porque você está num caminho que foi feito para você caminhar, e Deus se alegra disso. Mas não é mais fácil porque o mundo não vai querer, o mundo diz que você precisa ser quem você nasceu para ser. As pessoas falam que você precisa viver o seu propósito. Na hora que você vai fazer isso, tudo vai ser obstáculo. O diabo vai fazer de tudo para você não viver. As pessoas vão falar que quem você é não é suficiente. Você vai acreditar nisso e vai se desviar. Entende? Faz sentido? Então eu falo que na minha jornada de descoberta sobre o meu propósito, que eu descobri que na verdade eu não descobri, eu identifiquei. Se alguém tivesse chegado para mim, olhado para minha história, me desse um mapa anos atrás, eu não teria perdido tanto tempo, tanta energia, tanto dinheiro, informações e cursos, em caminho sem... Gente, presta atenção, em caminho sem saída. Quem aqui já fez alguma coisa, já fez algum curso, que foi, fez, aprendeu, gostou, mas aquilo não aplicou, não se revelou em ação na sua vida? Eu fiz vários.
Porque, na verdade, o que mais importante para que você se sinta realizada, que você prospere com o que você faz profissionalmente, primeiro é entender se isso que você está fazendo ou se esse novo projeto ou caminho, ele tem a ver com quem você é, com o que Deus está te chamando para esse tempo agora. Eu vivi meu propósito lá atrás, como empreendedora, como farmacêutica, claro que vivi. Como mãe eu vivo todos os dias, como, sabe, líder dos jovens eu vivo. Só que existe formas de você viver isso hoje, no momento que você está vivendo, que vai permitir você realizar seus sonhos e vai permitir você ter resultados na sua vida com mais leveza, sem você ter que adoecer, sem você ter que sacrificar o seu autocuidado, o tempo de qualidade com a sua família, quem você ama. Eu decidi viver o meu propósito dessa forma, ajudando mulheres a fazerem seus processos de transição, resgatando a sua identidade, identificando o seu propósito, expressando isso no que elas fazem. Eu decidi. E hoje eu decidi encurtar essa distância para que você também faça isso. E hoje essa live, falando sobre descobrir o propósito, é para que você saia dos bloqueios emocionais e espirituais que estão impedindo você de viver o seu chamado. E te falar que hoje nós estamos abrindo oficialmente as vagas da mentoria Reconnect Start, que é um novo formato. Gente, não existe uma vida de realização, sentido e prosperidade se você estiver fora do centro da vontade de Deus. Se você não souber quem você é e viver isso todos os dias, não existe. Se um mentor te ensinar isso, se um curso te ensinar isso, e você tiver muito resultado, e você estiver fora do centro da vontade de Deus, e não estiver respeitando quem você é, os seus valores, e usando seus dons, talentos, seus pontos fortes, você está fora do lugar. Vai ter um custo caríssimo lá na frente, como foi comigo. Eu tive muitos resultados fazendo o que eu fiz, nos negócios que eu tive vários resultados. Fora da vontade de Deus, seguindo um propósito humano e não servindo ao propósito divino. Então, o meu objetivo é que você se encontre de tal forma e resgate a sua identidade de tal forma que você encontre em você as respostas para o caminho que você está buscando fora. Entende? Então, eu vivi anos, talvez uns 3 anos ou 4, buscando, estudando, fazendo coisas, gente, fazendo cursos e formações e processos terapêuticos que não tinham saída. Graças a Deus, Deus me encontrou nesses caminhos e me trouxe de volta. Quantas coisas eu fiz, quantos processos, quantas coisas eu comecei a acreditar, porque alguém falava que magicamente eu resolveria os meus problemas, ia tirar com a mão a minha crença, ia me revelar um não sei o quê. E graças a Deus, o amor de Deus veio, me trouxe, me resgatou de novo para o caminho. Nesse universo do autodesenvolvimento, do autoconhecimento, dessa busca da gente viver uma vida com sentido e propósito, você que está aqui, cuidado! Porque o inimigo ele vai usar de estratégias para você acreditar que outros caminhos que não tem Deus de forma disfarçada vão te levar para a vida que você está buscando. Não vão. Não vão. Então, no meu método, que é o PVS, Propósito de Servir, uma das primeiras coisas que você vai fazer, querida, é olhar para si mesma mais na perspectiva daquilo que Deus, de quem Deus fez você para ser. Então, eu demorei muitos anos para chegar nesse lugar e hoje eu formatei um método para encurtar esse caminho para você. E agora eu vou encurtar ainda mais. Hoje, oficialmente, nós vamos abrir as vagas para a mentoria Reconecta Start, que é meu programa de mentoria para mulheres que estão nesse processo de redescoberta profissional, que querem resgatar realmente sua identidade, querem viver prosperidade, mas sem ter tanta sobrecarga e esforço. É um formato desenhado, profundo, prático e rápido. Por quê? Diferente dos programas convencionais de 6 meses, né, que a gente faz, essa é um formato de 4 meses. Nós vamos construir juntas clareza sobre a sua identidade, entendimento sobre quem você é, romper algumas camadas aí que estão te travando, entender qual é o modelo de negócio ou a escolha profissional que faz sentido para você e criar um plano de desenvolvimento para você terminar esse ano sabendo exatamente quem você é, o que você precisa fazer e de onde você precisa sair. É um programa de aceleração, onde eu vou colocar o meu olhar direto na sua história. E é um programa que eu não abro sempre
porque é um programa que exige muito de mim e de você, porque nós vamos estar juntas ali semanalmente, construindo isso, despertando, destravando, acessando. E também não é para todo mundo. É um programa onde a gente vai fazer uma seleção. Eu não abro as vagas automaticamente, você acessa aqui, paga e entra, não. Você preenche um formulário, a gente conversa para ver se esse é o melhor caminho para você, para aquilo que você está demandando hoje, porque eu não quero que venham pessoas que não estão no mesmo lugar, entende? O movimento Mulheres Vivendo de Propósito, gente, que eu criei, é um movimento de mulheres que acreditam em Deus, que querem viver algo, que querem prosperar nos seus negócios e carreiras, mas não querem fazer isso fora do centro da vontade de Deus. É isso. Então, se uma mulher vem e não acredita em Deus e não tem nada, não tem espaço. Porque nós vamos falar sobre Deus, nós vamos falar sobre espiritualidade, nós vamos falar sobre identidade, nós vamos falar sobre o que é humano, mas também o que é eterno. Eu quero que você seja muito realizada profissionalmente, mas que você não tenha que abrir mão do seu casamento para isso. Eu quero que você seja muito realizada profissionalmente, faça muito dinheiro, mas que isso transborde na vida das pessoas. E que seja de um lugar onde você não sacrifique a sua saúde. Esse é o meu papel como mentora. Eu não vou fazer você entregar para você plaquinhas de faturamento de X mil reais, 150 mil reais, igual uma das minhas mentoradas, que fez transição, empreendeu e hoje fatura muito. Eu não vou fazer isso. Por quê? Para mim, o principal é que ela voltou para o Senhor, está criando os filhos dela de acordo com o que ela acredita ali nos princípios e valores, restaurou o casamento. Prosperidade, amadas, não é só sucesso financeiro e profissional. É você ter sucesso no seu autocuidado, na sua autoimagem, no seu cuidado com a sua família, com o seu relacionamento. Não ser um negócio fazendo com excelência, entregando, impactando as pessoas que Deus determinou para você impactar. Não é sobre você trabalhar muitas horas por dia, fazer muito dinheiro, comprar muitas coisas e viajar para muitos lugares. Ah, Karine, para mim sucesso é isso. Ok. O custo disso para mim é alto demais. Eu sou a mentora que vai falar, o sucesso que você precisa buscar é aquele que respeita quem você é, cumpre o chamado de Deus para sua vida nesse tempo. Esse é o meu propósito. Então, Karina, eu preciso fazer uma transição de carreira. Fala aí pra mim, quem tá nesse lugar? Eu preciso mudar profissionalmente, eu preciso entender, eu não aguento mais. Não tô satisfeita. Fala eu. Fala eu. Eu falo com você, existe um caminho pra você sair desse lugar ou ajustar esse lugar e se sentir plena, realizada, impactar as pessoas e não se perder no caminho. Esse caminho é a mentoria Reconecta. Nós vamos passar pelo resgate da tua identidade, identificação do teu propósito, identificação de crença, rompimento de crença, despertar você, destravar e te desenvolver. Para que até o final do ano você saiba, entendi quem eu sou, entendi o que faz sentido, já sei para onde eu quero ir, agora eu tenho um plano. Quem quer fazer isso, fala eu. Fala eu. Ou você vai fazer o seguinte, você vai mandar para mim na palavra START, aqui ó, nos comentários desse vídeo, ou lá no meu direct, que eu vou te mandar o link do formulário. Por quê? Eu vou selecionar as mulheres para essa mentoria, não é qualquer uma. Porque eu já entendi que algumas mulheres têm dinheiro para participar, porque tem um investimento financeiro, é claro, né? Foram anos, né? São anos de desenvolvimento meu, né? Dentro como profissional do desenvolvimento humano, desde que eu comecei a trabalhar com mulheres, tem 18 anos. 18? 15, 16 anos. Formação, cursos, treinamentos nos últimos 8. Então, é muito investimento para que você tenha esse tempo encurtado e você tenha clareza e direção. Então, você vai mandar para mim a palavra START. Eu vou te dar um formulário para você preencher de interesse em participar, sem compromisso, para eu entender o seu momento. A partir desse preenchimento, eu mesma vou entrar em contato, ou eu e minha equipe, com você, para alinharmos e ver... Fulana, Cibele, qual é o seu momento? Entendi, esse programa é para você, vamos conversar? Funciona dessa forma, dessa forma. Como que ele vai funcionar? Já vou te explicar. 4 meses de mentoria comigo, sendo que são 8 encontros comigo em grupo de aceleração. São 8 semanas que a gente começa ali de final de julho até, né, são 4 meses.
Mas são 8 semanas, programa de aceleração. Toda semana eu encontro com vocês, eu trago para vocês uma direção, vocês vão ter um exercício para fazer, vocês vão trabalhando isso, vocês vão entender qual é o potencial de vocês, como a sua mente funciona, o que tá te travando, o que tá impedindo você de viver o que você quer. Você vai ter clareza da vida que você deseja, como construir isso, da forma que vai fazer sentido para você no tempo que você está vivendo com o recurso que você tem hoje. É isso que eu te ofereço, com o meu olhar. 4 meses. Só que quem entrar essa semana, vocês vão ter um bônus que hoje eu falei que eu ia revelar aqui pra vocês. Primeiro deles, mapeamento de identidade. Vocês recebem um relatório completo, que é o relatório do seu perfil comportamental e sabotador. Você vai entender como a sua mente funciona, os seus pontos fortes, habilidades, talentos. E isso vai te ajudar a escolher o que você deve fazer, como deve fazer. E por que às vezes você está tendo conflito com o relacionamento com as pessoas. E eu vou te analisar o seu perfil de sabotadores. Eu vou analisar os seus 10 sabotadores internos e te falar, esse é o sabotador que está te paralisando. Quando que ele surgiu? Como é que você sai disso? As primeiras que se inscreverem vão ganhar o mapa da identidade, que é um relatório de mais de 20 páginas. Você vai fazer testes. Mas vocês vão ganhar também um encontro individual comigo. As primeiras inscritas. A gente tem um limite para isso. Eu não lembro agora se são 3 ou as 5 primeiras. Ok? Fora isso, quem entrar essa semana vai ganhar o kit que ficou pronto. Falando nisso, tem que mandar para você, Mariana, se você tiver aí. O kit de aluna da mentoria, tá? O kit da nossa comunidade, que é a nossa caneca e o nosso caderno e a caneta, para que você tenha um espaço para você fazer as suas anotações. Você vai receber em casa. Esse é um bônus que a gente não faz sempre. A gente tem pouquíssimas unidades. Vai ser só para quem entrar essa semana. E a gente resolveu fazer um bônus extra para quem entrar essa semana. Mas a gente vai revelar para quem entrar e preencher o formulário. A gente tem, além de uma condição financeira exclusiva, que não vai se repetir, que eu nunca fiz, eu não vou fazer de novo. Você vai ter uma oportunidade, mais um bônus, mas eu só vou revelar para as primeiras que preencherem o formulário. E para preencher o formulário, você vai entrar na minha bio ou você vai mandar start, que eu vou te mandar, tá bom? Gente, vamos encerrar a nossa live de hoje. O que eu quero dizer para vocês é o seguinte: não passe mais um semestre na sua vida aceitando viver rascunho. Eu tenho uma ideia do que eu quero ser, eu tenho uma ideia da vida que eu quero, eu tenho uma ideia, eu tenho assim, um desejo. Não. Viva isso, construa isso. Você tem recurso potencial. A minha missão é transformar o seu potencial em potência no mundo, para que você seja a melhor mãe que você pode ser, para que você tenha o melhor relacionamento que você pode ter, para que você tenha a melhor carreira, o melhor negócio. Não é o perfeito, é o melhor com o que você é, com o recurso que você tem hoje. Preenche o formulário, garante o seu diagnóstico comigo, porque quem preencher, além de garantir os bônus que a gente está oferecendo, você vai ter uma possibilidade de conversar comigo individualmente. Dê esse passo de coragem. O seu chamado está te exigindo. É o tempo de você viver o seu propósito. É o tempo de você parar de sacrificar e obedecer. O que significa isso? Cumprir os planos de Deus para que você viva uma vida de paz e prosperidade. Quem aqui quer viver paz e prosperidade? Eu quero. E existe um caminho para isso. Alinhar quem você é, o que você faz com aquilo que Deus tem para você. E é isso que a gente faz dentro da mentoria. Deus abençoe vocês. Estou te esperando aqui dentro do Reconecta. Me chama no direct. Eu e a minha equipe vamos entrar em contato com você. Coloque start, que a gente vai mandar o link do formulário. E a gente vai ir conversando. Quem sabe não é agora o momento certo para você fazer a mudança total aí na sua vida.